Deu certo, finalmente. Não podia ser. Então, a dica é sempre reiniciar, né, É o verdade, celular. viu? Olha, incrível. Desculpe, eu que não sei o que aconteceu, mas estamos Olha, não se aqui. preocupe, porque isso acontece direto, viu? É uma coisa incrível, Ah, é. por mais que a gente esteja preparado aí, sempre tem esse pepino, viu? Sempre Pois é, acontece. a gente já ensaiou, ensaiou, mas na hora do vamos ver. Mas estamos aqui. Boa noite, Boa Laércio. noite, meu amigo, é assim mesmo. Olha, eu dei uma breve comentada sobre o nosso assunto de hoje, que, enfim, é Certo. sobre desenvolvimento de carreiras. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco mais antes da gente entrar nesse assunto, a título de dar uma boa contextualizada. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o Eiji Tomimatsu. O Eiji possui graduação e especializações pela Getúlio Vargas, gastronomia pela Anhembi Morumbi e orientação profissional pelo Instituto Sede Sapientai. Atua em consultoria de projetos organizacionais e de carreira há mais de 30 anos. Ele é docente na área de gastronomia há 13 anos. Lecionou nas melhores instituições de São Paulo, Senac, Estácio, Anhembi Morumbi. Desenvolveu experiência na cozinha, trabalhando em grandes hotéis de categoria internacional. Além disso, ele é autor de livros e DVDs na área acadêmica e práticas de cozinha. Então, o nosso amigo é extremamente E não cheguei aos capacitado. 60 ainda. Ainda não, é Ainda extremamente falta pouco. capacitado. E seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Laércio. Boa noite a todos. Eu vejo que já tem alguns conhecidos amigos aqui presentes. Tem pessoas novas aqui, provavelmente seu público. É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre assuntos muito legais. Que bacana, meu amigo, que bacana. Certamente, a gente tem assim uma série de pessoas que são conhecidas aqui do nosso canal e estou vendo pessoas Que bom. que são novas, que estão entrando aqui e, portanto, sejam todas Sim. muito bem-vindas. Mônica Recusami. Mônica Recusani é minha amiga de infância. Que Eu vi a bacana. Macá, que foi Ótimo. minha colega na Unimed, a Opa, que Mani, legal. que foi minha colega no Bandeirantes. Estamos todos em casa, numa casa muito grande. Ótimo, maravilha. Muito bem. Vamos bater um papo então, Eiji. Vamos começar pela parte de desenvolvimento de carreiras e depois a gente dá um Ok, salto para a parte de gastronomia, porque os dois assuntos são super interessantes, né, meu amigo? Eu gostaria vamos de lá. fazer uma breve introdução, que é assim, ó, o negócio é o seguinte, aqui no nosso país hoje, a gente tem aproximadamente aí 14 milhões de desempregados. A gente tem mais de 50 milhões, entre 50 e 60 milhões, uma população na faixa etária de mais de 50 anos, acima de 50 anos. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Ou seja, um quarto da população tem mais de 50 anos. Né? E claro, que a gente sabe que há um preconceito no mercado corporativo, que a partir dos 45, fica mais difícil para você fazer uma recolocação profissional, para você sair de uma empresa e ir para outra. Se você for demitido, é muito complicado. Se você vai via um headhunter, ok, vá lá, porque aí você já sai recolocado e tal, tal, tal. Bom, esse é o cenário 1. O cenário 2 é o seguinte, nós temos milhões e milhões de jovens entre os 18 e 25 anos. Que é gente que está se formando, que está na faculdade, está se formando e daqui a pouco está no mercado, vai bater no mercado, as portas do mercado, e fala, olha, meu diplominha está aqui, quero trabalhar. Né? Então, vamos lá. A pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo, é assim, tem trabalho para todo mundo? Tem mercado para todo mundo, Eiji? O que você tem sentido como um profissional dessa área? Ok, vamos por partes, né? A gente falou de
várias gerações, né? Do Baby Boomers até a geração Z, né? Que é esse pessoal que nasceu a partir do ano 2000. Né? E a gente tem quando a gente fala geração, estamos agrupando, né, assim, segmentos muito grande que, na verdade, né, é bastante estratificado, né, se a gente pensar em segmentos sociais, né, e também estamos falando de valores, né, e crenças e como cada um encara a vida, né, de uma forma, cada segmento, né, encara a vida de uma forma muito diferente, né. Uhum. Quando a gente fala, né, quer dizer, esse discurso, né, de assim, do emprego, a gente está falando de um valor de uma determinada geração, né, que é diferente dessa geração, digamos, Z, que nasceu a partir dos anos 2000. Então, quando a gente fala assim, tem emprego para todo mundo, né, assim, pode ser que isso não seja tão preocupante para algumas pessoas, né? Assim, quando eu falo algumas pessoas, eu estou falando do público que a gente está, com quem a gente está falando hoje, né? E claro que, né? Se a gente pensar, né, que precisamos ter contas para pagar, né? Tem gente que não tem contas para pagar ainda, né? Uhum. Tem gente que a gente está colocando no saco uma série de valores, né, e crenças e realidades diferentes, né? Uhum. Vamos pegar essa parte, digamos assim, né, onde o emprego é importante, né? Onde é importante por diversas razões, porque precisa de uma fonte de renda, porque precisa de uma ocupação, porque isso dá status, né? Isso tem um valor identitário, né? E faz parte da Estamos falando vida trabalhar, né, Edi? Faz parte da vida. Tem que trabalhar. pra gente, né? Realmente, assim, a gente tem uma geração que isso não tem a menor importância. Isso é uma realidade, né? Não tem importância por diversas razões, né? Sim, mas ou, né, porque isso não bateu no joelho ainda, né? Ou porque isso não faz parte de uma de valores, né? Que isso não faz parte de uma questão identitária, né? Ou de como se ocupar, né? No tempo, de como viver, né? Isso, assim, é um pessoal que, para quem não tem importância, mas quando a gente fala assim, se tem emprego para todo mundo, isso, quando é colocado essa questão de uma forma preocupante, a gente está falando de uma geração ou de um segmento do mercado ou da população onde isso tem importância. Sem dúvida. Né? Por tudo aquilo que a gente, né, quer dizer, eu acabei de falar, né? Porque é uma fonte de renda, porque isso é status, porque isso, né? Então, assim, para esse pessoal, né, a gente emprego assim, não tem para todo mundo no sentido antigo, né, do vínculo empregatício, CLT, né, benefícios, cargos, né, trajetória, carreira definida pela empresa, né, ou pela, né, seja, né, tanto privada como área pública. Então, assim, essa formatação, né, de percorrer uma trajetória, né, isso está sendo reestruturado no mercado. E, obviamente, né, não tem para todo mundo. Porém, a questão... Pois não. Eu queria fazer uma observação nesse contexto que você está falando. Eu tenho visto o seguinte. Sim. Eu diria que para a turma dos 50, todo mundo tem que trabalhar como PJ. Hoje eu tenho visto essa realidade no mercado. Todo mundo é PJ. Dos 40 em diante, 45, já é PJ, por algumas razões, né? Porque os salários são altos e se fosse CLT ficaria inviável a empresa pagar. Então, para esse pessoal, quase todo mundo é PJ. Agora, para a turma nova, esses sim são CLTs, né? Quer dizer,
a turma que está entrando como estagiário, que está no... depois o estagiário vira um júnior e tal, esses sim são ligados, né, à empresa, né? Agora, a turma mais velha é tudo PJ, não é? Sim e não, né? Porque, assim, digamos que vamos pegar uma realidade, eu não vou colocar em termos de porcentagem não, mas assim, né? Tem pessoas, né? E assim, quem é PJ, né? Digamos, optou e teve condições de criar uma pessoa jurídica, né? Coisa que algumas pessoas, ou muita gente, não pôde, né, ter essa opção. Por quê? Porque não acumulou, né, condições, talvez financeiras, e aí teve que aceitar, né, um trabalho, né, menos, em condições mais precárias, mas manteve-se ocupado com alguma renda, né? Então a gente está falando de um grupo populacional, né, assim, mesmo que seja nesse segmento, nessa faixa etária que nós estamos tratando, né, estamos falando de diversas, né, condições, né, que as pessoas acumularam ao longo da vida e diante dessa crise, né, de emprego ou em reestruturação, né, não só ligada à parte econômica, mas teve uma questão estrutural, né, um desemprego estrutural, que precisou se mobilizar, né? Quando a gente fala assim, em linhas gerais dessa geração baby boomers, né, estamos falando de uma população que, de certa forma, consegue assumir que a responsabilidade da gestão da carreira, né, passou a ser, né, então essa transição nós vivenciamos, né, passou a ser do trabalhador, do profissional, né? Mesmo com traumas, dificuldades, né, e desafios, né, é uma geração que, de certa forma, conseguiu assumir para si, né? Porque, assim, né, quando a gente tinha 30 anos, mais ou menos, né, a gente já ouvia mais ou menos esse discurso, né? O job shift, né, do William Bridges, né? O desaparecimento dos empregos, né? A horizontalização, né? O achatamento, né? Tudo isso a gente downsize, né? Tudo isso a gente vivenciou, né? Então a gente já estava ouvindo esse sinal, né? Assim, né? Esse discurso e estávamos nos preparando para isso, né? Mas a gente está falando, claro, de um linguajar, digamos assim, corporativo, né? Muita gente também não vivenciou isso, né? Quer dizer, assim, estamos falando de pessoas que estavam ligadas a corporações, né? Pessoas da área pública, né? Pessoas que né, que trabalham mais autônomos ou eram mais, né, tinham outros tipos de vínculos em outros segmentos do mercado, né, de formas de vínculos e instituições muito mais diversificados, não vivenciaram né, essa realidade. Porém, né, essa geração teve que aprender, né, a fazer essa transição. Se tem emprego para todo mundo, eu diria, então, assim, respondendo, né, e já dando gancho para, né, a questão agora é a ocupação, né, como as pessoas vão se ocupar, né, e não se vincular. Tem um comentário aqui, Eiji, se me permite, um comentário de uma pessoa, assim, para o PJ hoje, a dificuldade é a continuidade do trabalho, né? Ou seja, é você continuar. O problema do PJ é ter trabalho para dar continuidade ao exercício de sua profissão. E é verdade, eu acho que, por exemplo, nos últimos... Bom, depois da pandemia, mudou substancialmente muita coisa, né? Mudou assim da água para o vinho. Agora, o que vem pela frente, a gente está vendo aí uma reestruturação do mercado de trabalho, a gente está vendo muita gente trabalhando em casa, um uso intensivo de tecnologia que parece que veio para ficar e vai ficar, né? Realmente o trabalho está escasso, né? A impressão que dá é que ele é escasso hoje, né? E a pergunta que eu faço
e eu gostaria de uma apreciação sua, é o seguinte: como é que vai ficar o mercado para a galera jovem, né? Porque para nós, para a turma de 50 para cima, a gente está vendo, enfrentando uma dificuldade já há um bom tempo, né? Eu vejo isso há anos, como você bem colocou, Ege. Há anos que a gente se depara com essa questão. Não, na pandemia só agravou, mas a questão de 10 anos atrás, a gente já sentia e via essa discriminação sobre o cara que tinha mais de 50 anos. Mas e como é que vai ficar aí para os mais jovens, né? Essa parte complicada, né? Como é que você vai, como é que... Então, E depois outra, eu queria emendar ainda uma pergunta ainda para você, assim, o que é bom ter na bolsa hoje? O que a gente deve levar na manga? O que o jovem hoje deve levar na manga para ter competitividade, para ter um diferencial competitivo no mercado, coisa que é dificílima para o jovem, porque muitos nem tiveram o primeiro emprego. E o mesmo para o cara de 50 anos. O que é que ele deve ter na manga para ser mais competitivo? Qual é a sua opinião? vamos por partes, né? Vamos responder a pergunta do Papai Noel, né? O Jesualdo. Participei de uma live dele a semana passada, né? Com uma nutricionista. Então, assim, estamos puxando, ajudando uns aos outros também, né? Criando uma rede de ajudas através dessas lives. Vamos lá, assim, trabalho, né, como ele diz, né, assim, emprego não tem, mas trabalho tem, né? Eu acho que é bem isso. E fazendo o link do, né, que eu estava começando a falar, sobre ocupação. Né? A gente está falando como, né, a questão não é tanto, a gente se acostumou, né, a vivenciar, né, esse modelo, né, de trabalho, né, ligado a um vínculo empregatício. Né? Claro que tem vantagens e desvantagens, né, mas assim, né, a questão não é essa, né, quer dizer, quando a gente está perdendo, né, ou vendo, né, o mundo se transformar, né, a gente também precisa, né, se adaptar, né, para sobreviver. Né? Como já dizia Darwin, nesse sentido... Como já dizia o tio Darwin. Sim, mas a questão é justamente essa, né? Assim, porque, quer dizer, eu entendo, né, que assim, que há vantagens, né, de se ter um emprego, né? Porém, a questão é assim, ao mesmo tempo você tem uma liberdade de ir atrás, né, do trabalho e se flexibilizar. Então, aquela caixinha onde, né, onde você podia colocar o seu currículo, né, e o currículo significava a sua competência, habilidade, conhecimento, etc, etc, né, que você colocava dentro da empresa, ela passou a integrar mais a sua identidade. Né? Então, nesse sentido, você tem, digamos, um pouco mais de liberdade para ir atrás, né, das ocupações e dos trabalhos. Né? E não do emprego. Então, você pode se mobilizar, né, de uma forma bem mais flexível. Né? Assim, o que precisa ter na manga? Né? Flexibilidade, adaptabilidade. Né? Porque o resto não está mais na manga, né? Quer dizer, está em você. Né? O conhecimento, a habilidade. Então, essa formatação, o problema é que, assim, que você pode criar várias ocupações, né? Usando habilidades diferentes. O que, né, a gente se acostumou, né, a vivenciar é um modelo onde você colocava tudo numa caixinha só, chamado cargo. Né, e dependia de uma recompensa só, que chamava-se salário. Hoje, né, assim, essa geração, digamos assim, né, os baby boomers, né, que está chegando aos 60, ou chegou aos 60, precisa encontrar, né, outras formas de recompensa, né, para poder também encontrar
uma diversidade, né, de ocupações, né? Não só, né, pensando em... É claro que isso depende, né, como eu falei, né, no começo, depende das suas condições, né? Aquelas pessoas que conseguiram acumular um pouco mais, né, para poder ter mais opções, liberdade, digamos assim, de opções, né, consegue se flexibilizar muito mais, Sem né, dúvida. né, de acordo com também, né, dependendo da sua estrutura, né, talvez emocional, né, e também assim, como lidar com perdas e ganhos, né, mas também, assim, não esperar, né, que tudo venha de um campo só. Mas eu gostaria de aproveitar o gancho que está aparecendo aqui. O Gesualdo também está dizendo uma coisa super interessante. O grande diferencial é o leque de conhecimentos, sem sombra de dúvida. Sim. Eu acho que, por exemplo, para esse pessoal já mais maduro, é fundamental que tenha aí uma multidisciplinaridade, né? Se é que é essa palavra. Ou seja, multicultural. Você precisa entender de diversos temas, você precisa estar por dentro de diversos temas para ser mais competitivo no mercado, né? Isso daí é um diferencial competitivo, né? Quando você está... é uma questão sine qua non, você precisa estar por dentro de muita coisa, né? Por exemplo, você tem que entender, hoje o cara que não fala, hoje o profissional que não tem em mente a questão climática, a questão de mudanças do clima, não precisa ser um expert, mas precisa estar sabendo, né, dessas coisas sobre mudanças do clima, sobre reciclagem, enfim, gases de efeito estufa, ESG, precisa estar sabendo de inflação, né? É fundamental. Estou falando um posto de executivo, o cidadão precisa estar preparado com essas coisas, né? Precisa estar por dentro, né? Conhecimento, na verdade, eu acho que as pessoas, estou falando dessa geração, né, assim, que está chegando aos 60, né, ou que já chegou aos 60. Isso. Conhecimento, experiência, né, com certeza, vivência, né, assim, com certeza tem, mas o que será, né, assim, eu diria que, assim, tudo uma questão de engajamento e também de criar uma perspectiva para o futuro, né. Talvez o conhecimento só, né, não baste para essa geração, né? Talvez precise de, como é que se chama? Uma palavra que está meio que na moda nessa área, né, de orientação de carreira, né? É propósito, né? O que antigamente era assim, qual era a sua vocação, né? Então essa era a palavra, né? Assim, existe um lugar no mundo onde, né, você vai se dar muito bem, né, assim, e vai trazer assim sucesso para você. Isso já não funciona mais, né? Pode até ser o nosso sonho, mas assim isso não funciona mais. O que você precisa hoje? Você precisa ter uma motivação, um propósito, uma razão de ser para que aquilo tenha sentido, né? Quanto mais, digamos assim, a gente vai vivenciando, mais as coisas precisam, não é mais novidade pela novidade, né? Isso a tecnologia talvez até dê, né? Mas em relação a engajamento, como ocupar o tempo, significa ao mesmo tempo como viver, né? Como você vai viver. E aí, como você vai viver, né, o futuro, né, ou daqui para frente, né, que esse futuro, né, quando a gente fala que né, 60 é o novo 40, a gente está botando 20 anos a mais. Né? Assim, estamos colocando, né, assim, pelo menos 20 anos a mais para as pessoas, para a gente. Aliás, deixa eu aproveitar, já que você mencionou o 60 Novo 40, quando a gente colocou o nome nesse canal digital de 60 Novo 40, a gente quis dizer que... Bom, a gente não quis dizer que a gente quer ter 40 anos de novo. Ainda não, né? Mas o que a gente quis transmitir é que hoje quem tem 60 anos é como se fosse 40 anos alguns anos atrás, né? Quem tem 60 anos hoje tem muita lenha para queimar.
tem muita energia ainda para trabalhar. Essa é a história do 60 no novo 40. Sim, é isso que, exatamente, mas é isso mesmo que eu estou dizendo. Quer dizer, as perspectivas para o futuro crescem mais também. Sim, sim. Com a longevidade e tudo, a gente vai viver mais e vai ter que trabalhar mais, né? Então... Sim, né? Mas então, né, como a gente já tinha, né, conversado um pouco antes, né, o pessoal que está assistindo a gente, né, não sabe, mas é que a gente está, assim, para o pessoal que está chegando, né, e está assistindo hoje, é aquela história da Olimpíada. A Olimpíada acabou, mas assim, para os atletas, né, a carreira para o atleta é diferente, né? A carreira para o atleta, né, 20 é o novo 40, talvez. Né? Quer dizer, eles precisam se aposentar. Né? Eles precisam, né, pensar numa outra profissão ou uma outra ocupação, né? Muita gente acaba virando técnico, mas também não é um cargo que existe para todo mundo. Né? Então, assim, né, mesma coisa com os dançarinos, né, os dançarinos clássicos profissionais. Né, eles também precisam, né, mudar, né, e não ser assim, coreógrafo, né, também não é um cargo que existe, né, para todo mundo. Né, então, assim, eles precisam repensar. Então, assim, para esse pessoal que precisa, digamos assim, obrigatoriamente, né, mudar, né, não por uma questão de desejo, mas por uma questão de necessidade, né, talvez crie alguma coisa meio parecida com a gente, né? Quando a gente fala que assim, peraí, a gente tem mais futuro, então, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento? A gente precisa de mais experiência? Não, eu diria que assim, a questão principal é a gente ter um propósito, né? Uma razão de ser, aquela ocupação precisa ter um significado a mais, né, que uma remuneração. Uhum. A necessidade da remuneração, né, ela é concreta, claro, mas assim, ela é subjetiva. Essa forma de recompensar pelo trabalho, né, talvez as pessoas queiram ganhar menos para ter mais qualidade de vida, para ter uma ocupação mais interessante. Né? Muita gente acaba se aposentando, né, ou então encerrando, né, o vínculo que tinha com uma determinada instituição, pensando em outros ganhos. É verdade, concordo né? com você. Qualidade de vida, tempo com a família, tempo para o lazer, né? Uma realização pessoal, voltar a estudar. E aí acaba e ganhar menos, né? A pessoa, exatamente como você está falando. A pessoa diz assim, eu vou ganhar menos, mas vou ter mais tempo para viver, né? Para buscar mais qualidade de vida. E eu acho que isso daí é o propósito, né? O propósito é ter qualidade de vida. Né? Buscamos isso, né? Sim, também. Né? Eu estou pensando assim de uma maneira mais geral, né? Assim, com quem estou falando, né? Digamos respondendo essa pergunta, né? Porém, né, a gente não pode esquecer quando a gente fala dessa quantidade de pessoas desempregadas, não estamos falando de todas as pessoas que podem ter essa escolha de, assim, né, queremos ter uma qualidade de vida melhor em compensação a um ganho menor. Né? Essa não é uma realidade de muita gente também. Da maioria. Gente indo para a rua, morando na rua. Né? Eu acho que tem muita gente que falando assim, pelo amor de Deus, eu trabalho de qualquer jeito, mesmo sem propósito, o que eu quero é um trabalho. Né? No nosso país a gente tem muito. Né? Maioria, eu acho. Né? Precisa de emprego. A questão, né, assim, colocando de uma maneira mais genérica, é como o querer, né, negocia com precisar. Uhum. Né? As pessoas têm clareza, né, quando, né, está nessa situação, as pessoas têm clareza que aquela ocupação é uma necessidade e não um desejo. Né? Então, nesse sentido, né, a negociação talvez fique mais fácil. Né? Peraí, assim, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Então, aceito, né, essa proposta. Eiji, me permita aqui fazer uma ponte desse papo que a gente está tendo aqui. Aliás, para as pessoas que estão... as pessoas que estão entrando agora, e eu estou vendo várias pessoas entrando aqui, Vidinha, chefe, entrou. A gente está batendo um papo hoje
com o desenvolvedor, o Eiji Tomimatsu, que é um especialista em desenvolvimento de carreiras, assim como é um renomado chefe na área de gastronomia. E a gente falou sobre desenvolvimento de carreiras até agora, e surgiu uma observação aqui, Eiji, que eu gostaria de aproveitar, e essa pessoa diz o seguinte: na cozinha, eu pretendo parar com 50 anos. Vamos fazer uma ponte do desenvolvimento de carreira para a área de gastronomia? Como é que funciona isso? Ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno. É muito cedo, muito cedo. Quer dizer, eu acho que assim, isso também, né, assim, só me repete a pergunta, por favor. Ele disse o seguinte. Lécio, só me... Ele disse o seguinte, que ele quer parar aos 50 anos, a gente fez essa brincadeira aqui. Claude Touragou trabalhou até muito mais tempo, hein? Mas é assim... Ou está trabalhando ainda, né? Vamos... Como é que a questão se desenvolve, o desenvolvimento de carreira, como é que a gente pode fazer uma ponte para a área de gastronomia, né? Por exemplo, eu conheço jovens que hoje mais do que nunca se interessam pela área de gastronomia, querem estudar para ser chefes de cozinha. Muito bem. Só que para ser chefe de cozinha, reza a tradição que você tem que começar como ajudante, tem que lavar muita panela, muito prato, para depois ir subindo. Não é assim que funciona a coisa? Tá. Vamos por partes, né? É assim, primeiro, né, a gastronomia, né, a carreira, né, e o trabalho, a profissão, né, ou as profissões na área de gastronomia, que não se resume necessariamente à cozinha, né, mas assim, vamos focar um pouco, né, nessa área. Primeira coisa, é um trabalho como outro qualquer, ou seja, né, assim, você tem uma ocupação, você tem um horário, né, estou falando dentro de uma cozinha de um estabelecimento de food service, né, então você tem conheço, claro, algumas exceções, né, de pessoas que abrem só determinado período do ano, né, e vivem disso, né, etc. Né, mas vamos pegar uma grande parte do mercado como sendo o mercado de trabalho, né, na área de food service. Então, é um trabalho como outro qualquer. Você vai acordar, você vai ter, né, assim, suas rotinas para sair de casa, você vai se locomover, vai ser assim como, né, com todo o resto da população que sai para trabalhar. Você vai chegar no estabelecimento, você tem suas rotinas, você tem seus problemas, você tem suas realizações, né? Então, nesse sentido, é um trabalho como outro qualquer. Tá? Então, não é, né, assim, um espetáculo de televisão onde você tem um roteiro, claro, né, por mais reality que seja, né, por mais reality que seja, não é um espaço de ensaio, né, onde as coisas são montadas e ensaiadas, então as coisas não são tão realistas assim, mas, né, uma coisa fabricada, né, porém, né, assim, não é um espetáculo de televisão, com certeza. Então, assim, essa é uma questão, né. Carreira nessa área, né? Então, assim, primeiro, né, é um trabalho como outro qualquer, mas, assim, é uma profissão não regulamentada, né? Como, sei lá, nutricionista, médicos, né? Não é uma profissão regulamentada. Nesse sentido, ela tem uma certa liberdade de se construir, né, sem grandes, digamos assim, requisitos legais. Então, assim, se a pessoa não quiser, né, fazer um curso de gastronomia, quiser abrir um restaurante, tiver poder aquisitivo para contratar pessoas, se ele só se ocupar com a criação e o que mais, né, claro que, né, o mercado vai selecionar, assim, tem uma questão de parâmetros, né, do mercado, etc, etc, né? Então, assim, e claro que a vivência também, mas assim, ele pode ser considerado chefe? Sim. Tá? A pessoa que não se formou, né, em gastronomia, né, entra no restaurante de um hotel, onde carreira, digamos assim, é um pouco mais estruturada, né? Então, vai começar por baixo? Provavelmente, né? Vai começar como
pia, né, o steward, como chama, né, e vai galgando, né, Aham. e assim, vai galgando, e assim, conheço pelo menos 2 exemplos de gente que começou como steward e hoje é gerente de A e B, na mesma instituição, Uhum. no mesmo hotel, de categoria internacional, né. Então, assim, soube aproveitar, mas, assim, as oportunidades, né, eu conheço o quanto ele, você conhece a pessoa, então eu sei o quanto ele se esforçou, né, para merecer aquilo, né, mas não foi nada que caiu do céu. Ele Claro. construiu, mas também, né, ele soube aproveitar as oportunidades que foram surgindo e a empresa reconhecer o esforço dele, né. Eu tô E vendo isso alguns não é mais... comentários, eu estou vendo alguns comentários Sim, aqui, aproveitando o que você está falando, dizendo assim, sim. é uma vida dura, né? É uma vida dura e não se ganha bem. Trabalha pra caramba, está dizendo aqui a Vidinha, que ele deve ser uma chefe, ela é uma chefe, é o que diz Aham. aqui, não ganha bem e trabalha pra caramba. É verdade, porque você passa muito tempo em pé, horas e horas em pé, liderando equipe, né? É puxado, hein? Vamos, tá bom, assim, eu vim da área corporativa, eu trabalhava na área de RH, né, trabalhando na área de marketing, né, e trabalhava com projetos corporativos. A minha vida inteira, uma boa parte nessa ocupação, né, nessa, digamos, carreira na área corporativa, eu fiquei sentado. Né? Quando eu comecei a trabalhar na cozinha, eu dei graças a Deus de poder trabalhar em pé. Então, acho que depende muito do que as pessoas, né, optam. Né? Precisa, claro, conhecer. Né? Conhecer o que, né, assim, a área... Né, por isso é legal fazer estágio, é melhor conversar, é bom conversar com as pessoas que trabalham na área, né? Para ter realidade, não cair tanto na fantasia, mas também não ser muito duro com a realidade, porque essa realidade pode ser, né, como você falou assim, nossa, né, puxa, finalmente eu consigo trabalhar em pé e ter mãos, né, e poder usar as pernas para caminhar para lá e para cá na cozinha, né, e poder falar, né, mais alto e falar o que eu tenho. É, É uma questão também de perfil, claro, né, mas assim, assim, que é mal remunerada sempre foi, né? Então isso assim, em relação a determinadas áreas, digamos assim, mais consagradas ou então mais tradicionais, né? Não que a cozinha não seja tradicional, é muito tradicional, pelo contrário, né? Mas é bom saber assim, qual que é a remuneração média do mercado, né? Assim, sempre trabalho, assim, pagou mais baixo, né? Porém, tem suas estrelas, como, né, como todo, né, assim, como todas as áreas, como tem a publicidade e propaganda, como tem a área de direito, né, tem pessoas que ganham muito bem, e são esses ícones. Só que esses ícones, né, de outras áreas talvez não estejam tão debaixo de holofote ou da mídia, né, e a gastronomia hoje acho em que dia isso que tem. você está falando, Eide, eu vou aproveitar esse gancho que você está falando, tem muito a ver com a atualidade. Por exemplo, hoje na mídia, nas TVs, a gente tem aí os programas MasterChef, e, enfim, cozinhas e não sei o que e tal, onde a impressão que dá é Uhum. que é tudo uma festa, um glamour e tal, e que no final das contas o sujeito, ele faz ali pratos muito interessantes, maravilhosos e tal, na maioria das vezes são aprovados, quando ganha aí um prêmio super bacana. Então, eu acho que passa uma ideia para esse pessoal mais novo, né, que está assistindo, é, talvez seja ilusão e tal, mas eu acho que não, eu não quero criticar, eu quero, pelo contrário, eu quero elogiar, porque ele desperta nessa galera toda o ânimo para uma nova profissão, para um novo business, né, que é gastronomia. Então, muita gente está querendo estudar gastronomia, fala, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou abrir um restaurante, enfim, é pela parte positiva que eu estou vendo. Eu acho interessante, viu? Assim, eu acho que a pandemia coloca um pouco da realidade, né, nessa área, né, e isso
assim como várias coisas que a pandemia marcou, né? Talvez mude para sempre, ou se não, mude por um bom tempo, né? E essa área de hospitalidade e de food service foi muito afetado, né? Muito afetada pela pandemia. Então, assim, ela, né, é uma imagem que não se sustenta diante do contexto, né? Como várias outras ocupações, né? Talvez a área de saúde agora tenha, né, vá crescer um pouco mais, a área de serviços, né, vai crescer um pouco mais, né? Logística, tecnologia. Sim, né? Sim, né? Então, todas essas áreas talvez cresçam mais. A área de gastronomia, acho que houve, durante esse período, eu recebi 3 encaminhamentos, né, do pessoal, né, de jovens, né, de jovens assim, que pediram, né, que os orientadores, né, pediram para que eu desse um pouco mais de dados de realidade, né, porque acho que estava faltando. Então, assim, existe duas funções, né? Eu acho que assim, todo esse mercado, né, de gastronomia é um mercado. Então, Sim. assim, né, existe uma economia, né, mobilizando, né, e sustentando e fazendo crescer, né, investimentos, né, fazendo crescer e mobilizando esse público, né, e essa produção. Por outro lado, né, existe a questão da toda uma questão econômica também, né? Assim, gastronomia, como a gente conhece numa alta gastronomia, né, assim, e não como uma ciência, né, como mercado, ela cresce em mercado, né, numa economia mais estável. Sem dúvida. Né? Sim. Coisa que a gente não está vivenciando, né? Verdade. Então, assim, nem todo mundo vai poder voltar a comer fora de casa tão cedo. Verdade. Né? Muita gente está precisando fazer opções para o que colocar na mesa, né? Porque o preço das coisas triplicaram, então mesmo as pessoas que cozinhavam, né, precisaram cozinhar em casa, né, ao invés de pedir comida fora ou comer lá fora, né, estão precisando repensar no seu orçamento. Aliás, a pandemia nos ensinou uma coisa muito interessante. Uma das coisas interessantes que ela nos ensinou foi o seguinte, que cozinhar em casa sai muito mais barato do que comer fora, né? Muito mais barato. E uma comida saudável, você sabe como é que é feita, você que faz e tal. Dá mais trabalho, né? Ou não, né? Quer dizer, assim, falando da vidinha chefe, né, respondendo a pergunta, que dá trabalho, sim, né? Mas aquilo que a gente estava falando, né? Mas compensa pelo prazer, né? Quer dizer, a pessoa gosta disso, né? Assim, tem suas compensações, né? Além da questão da recompensa financeira, né? Quer dizer, essa cozinhar, né? É o que dá prazer, né? Ou então, dependendo né, da área ou do estabelecimento, assim, ter um público mais exigente, né? Ou assim poder trabalhar em servir pessoas, né? Ou assim trabalhar com essa alquimia, quer dizer, tem vários aspectos da gastronomia que são interessantes, sim, né? Que podem estar, né, despertando mais prazer, né? Além da questão financeira, né? O que precisa é ter, assim, equilibrar dados de realidade com a realização de desejos, né? Sim. Que não seja tão fantasioso, né? E não tão preso a duras realidades que toda empresa tem, né? Toda ocupação tem. Sim. Mas eu penso o seguinte, eu acho que com a questão econômica que nós estamos vivenciando hoje, que vamos vivenciar ainda por alguns anos, né? Até a economia se recobrar, obrigatoriamente, aquelas alternativas de preço mais competitivo, de preço mais barato e com qualidade, eles vão ganhar, né? Então, eu acho que eu vejo uma readaptação, aí, uma releitura deste mercado de restaurantes, de comer fora e tal,
Hoje, comer fora e pagar muito caro é uma coisa que está por fora, porque o dinheiro ficou curto, né? Ficou limitado. Não é muito bacana você gastar muito com comida fora. É gostoso você comer fora e gastar pouco, né? Eu me lembro que quando eu morei fora daqui, há uns anos atrás, a gente comia fora todo dia. O hábito era comer fora. Isso em Portugal. O hábito era comer fora, mas porque era muito mais barato comer fora do que fazer em casa, né? Já faz alguns anos isso. Agora, com a entrada do euro, quando virou euro, a coisa mudou substancialmente. Mas, concluindo, é o seguinte, como o dinheiro está curto, os próprios restaurantes vão ter que fazer uma repaginação, né? Vão ter que oferecer bom preço e qualidade, senão vão estar fadados a uma crise violenta aí, não acha? Eu acho que os segmentos vão mudar, né? Eu acho que, assim, pessoas que com bom poder aquisitivo, né, e que possam, digamos assim, continuar, né, usufruindo de restaurantes, né, e, assim, serviços, né, de o que a gente chama de, eu acho um pouco, sabe aquela discussão antiga de cultura de elite, cultura de massa? Então, alta gastronomia ou baixa gastronomia? Mas então, público para da alta gastronomia, acho que ainda vai continuar a ter, como sempre teve. Esse não sente impacto. Tipo, assim, né, os ricos também choram, né? Então, assim, eu acho que eles continuam, né? E, assim, mas eu acho que não vai, o que vai reestruturar, né, essa segmentação. Talvez a gente não tenha tanta oferta e diversidade como a gente tinha antes, né? Talvez o São Paulo, né, o capital gastronômico do mundo, talvez tenha empobrecido um pouco mais, né? Vai empobrecer um pouco mais por um período, né, até começar, né, a ter uma retomada, né? Mas como a gente já tinha falado, eu falo assim, o pessoal que trabalha com essa área de orientação profissional, consultoria de carreira, essa crise é momentânea, né? A pandemia Sim. vai passar. Sim, sim. Né? E a economia, né, provavelmente, pelo ritmo das mudanças que nós estamos vivenciando, vai se recuperar muito mais rápido do que se imaginava, né? A questão é sobreviver. A gente precisa, porque é uma doença, né? Sim, né? Então a gente precisa ter saúde, né, e esperança, né? Mas assim, e tá vivo e bem de saúde para poder vivenciar, né, né, não é só de saúde, né, porque é uma pandemia, né? Não vamos esquecer que isso é uma pandemia, né? Assim, tem suas implicações econômicas, mas assim, tem, né, uma questão principal que é uma saúde pública, né? Eu estou vendo mais um comentário aqui. Arroz, feijão ou caviar, né? Sempre haverá uma demanda por uma boa, sempre haverá demanda por uma boa cozinha, sem dúvida. Né? Mas eu gostaria, se você me permite, eu vou ter que fazer uma breve interrupção aqui pelo seguinte. Nós estamos no minuto 58 da live, 58º minuto. As lives aqui, elas duram 60 minutos, né? Você sabe disso. Ah, tá ok. Sim. Então para que a gente para que eu não seja indelicado, eu gostaria depois a gente até continua o nosso papo aqui, mas eu gostaria de agradecer imensamente a você pela sua atenção, por ter aberto a sua agenda em vir participar desse bate-papo com a gente aqui. Bate-papo super rico em termos de desenvolvimento de carreira, em termos de gastronomia. Gostaria de agradecer a todos os presentes, todo esse pessoal que entrou, que veio participar, que ouviu o nosso bate-papo, veio conhecer o Eu também tenho que agradecer todos os meus amigos que estão aqui, vieram prestigiar. Estou muito feliz com, né, a presença de muitos, né, amigos que estão aqui. E também um prazer conversar com o seu público. Né? Com certeza tem muito assunto para a gente desenvolver. Né? E estaremos de volta, né? Com certeza. Eu tenho certeza, e eu sempre digo que a live é muito curta. A live, nesses 55 minutos, a gente acaba... a gente aborda uma parte, mas sempre fica aquele gostinho de, pô, mas vamos falar disso aqui também? Vamos falar daquilo lá também? E nunca dá tempo. Veja, pode cair de repente, essa transmissão pode cair de repente, tá bom?
De qualquer forma, agradeço a todos, agradeço ao Eiji e vamos batendo papo. Eu que agradeço. Se cair, a gente já se despediu. Sim. Mas então, assim, e mande perguntas, né? Sim. Mande perguntas. Sim. Eu vi dúvidas. Um monte de comentário bacana aqui, de participações interessantes e tal, e falando sobre a própria profissão de chefe de cozinha, a remuneração, sei lá, ilusões e sonhos e tal, né, que esse pessoal tem, que as pessoas têm, né? Por exemplo, quem se interessa por gastronomia fala assim, poxa, mas o que eu poderia fazer, né? Como é que eu vou, onde é que eu vou estudar? Esse já é um outro tema para uma próxima live. Que cursos eu poderia fazer? Sim. Onde é que eu encontro esses cursos? É acessível para o meu bolso? Será que eu vou conseguir pagar? E depois, quando eu terminar o curso, será que eu vou ter emprego? Né? Eu tenho respostas polêmicas. Com certeza precisamos programar essa live. Pois é. Precisa ter uma continuidade. As lives, a gente sempre deixa aqui um ponto dizendo assim, olha, vai ter o número 2, às vezes o número 3, né? É igual aqueles filmes de Hollywood, né? A ser continuado, né? Sim, sim, né? E também, assim, como continuar, né? Mais 20 anos, ou 40, né? Claro, Acho que essa é a principal questão. Essa fase da vida, né? Sim, né? Falando em orientação profissional, né? Consultoria de carreira, eu acho que esse é o desafio, né? Já que 60 é o novo 40, o que faremos para chegar ao novo 60, então? Pois é. Como é que a gente vai preparar esse pessoal que está com 40 anos hoje, porque daqui a pouco vai ter 60, né? Daqui 20 anos, quer dizer, a gente fala daqui a pouco, mas leva tempo. Mas é que 20 anos passa muito rápido, então a turma dos 40 tem que começar a se preparar agora, já com 40 anos, para quando chegar nos 60, tá em forma, tá bem de cabeça, tá preparado, ter algumas reservas para poder atravessar as fases que vêm pela frente, né, Eiji? Eu acho que quem está com 60 vivenciou muito mais mudanças do que quem está com 40. Sem dúvida. Muito mais, muito mais. A gente viu uma mudança tecnológica que foi, assim, o fato de a gente ter se adaptado, ou estamos nos adaptando ainda, né, essas mudanças, eu acho que é uma prova de que, né, temos condições de flexibilizarmos e, né, continuarmos no mercado por um bom tempo ainda. A questão é, né, como escolher, como decidir e como planejar tudo isso. Muito bem, meus amigos. Então, gostaria de agradecer a vocês, agradecer a presença de vocês, o interesse nesse nosso papo. A gente faz lives aqui às quartas-feiras, sempre com um convidado especial. O nosso convidado hoje foi o nosso querido Eiji Tomimatsu, que falou assim, que esclareceu diversos pontos sobre desenvolvimento de carreira e tal, sobre gastronomia. Quarta-feira que vem teremos outra, e a quarta-feira que vem vai ser sobre queijos da Serra das Antas. Nós encontramos um laticínio lá, que é um laticínio de boutique que produz queijos maravilhosos. Isso vai ser na quarta-feira que vem, às 20 horas e 30 minutos. E todos estão convidados. Por favor, compareçam, porque a gente vai falar com o produtor. E o produtor estudou na França, estudou na Itália, faz queijos incríveis. Tá bom? Eiji. Indicação minha, né? Olha só como é que é a rede, né? Indicação minha para a Nicole, que foi parar em você, que foi indicação de uma outra pessoa. Enfim, estamos em casa, todos. Isso mesmo. Conversamos outro dia, alinhamos, batemos um papão, e aí vamos fazer essa live na semana que vem sobre queijos. Vai ser muito bacana. Vocês estão convidados, por favor. Venham, aguardamos vocês. Eiji, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Eu que agradeço, mais uma vez. Boa noite a todos. E a todos. Boa noite a todos.